com os irmãos nesses 3 dias. Algo que é maravilhoso no que diz respeito à igreja é que em qualquer igreja fiel que nós vamos, nós nos sentimos em casa. Nós somos uma única família. Então nós conhecemos mais irmãos e não há coisa mais importante nesta terra do que relacionamentos. Tudo vai ficar aqui. Alguém já disse que caixão não tem gaveta. Você não leva nada. Mas os relacionamentos no reino são eternos. Por isso, por exemplo, que nós ensinamos nossos filhos para a glória de Deus. Porque se a nossa família for igreja, se o meu filho for também discípulo na fé, esta família é eterna. É a bênção que Deus nos dá no contexto da família da aliança. Se o meu filho é um crente, ele está comigo durante toda a eternidade. Então vejam que esses laços que nós temos, eles são maiores e mais importantes do que os laços biológicos. Porque se, ainda que eu tenha um filho, mas se esse filho não for crente, o meu relacionamento com ele é só nesta terra. Mas aqueles que eu tenho laços espirituais, essa é uma família eterna. Por isso invistam na sua própria casa. Façam da sua casa uma igreja que tenha culto, que tenha obediência, que tenha adoração. Isto é uma das maiores bênçãos que nós temos no reino. A igreja é uma grande família. Na verdade, o homem foi feito para ser família de Deus. Quando Adão foi feito por Deus, foi feito como um filho. Se nós lermos a genealogia de Cristo, que está em Lucas, nós vamos ver retroceder de José até Adão, e diz Adão, filho de Deus. Quando Deus fez o homem, o seu propósito foi fazer uma família humana, uma criatura para ele chamar de filho. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, ele diz, igreja de Deus, família de Deus, sois vós. Deus retoma este projeto em Jesus. E Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai, porque somos todos filhos, somos sua família, resgatados em Jesus Cristo. Por isso, a nossa vida só tem sentido quando nós a orientamos a Deus. A nossa vida deve ser construída para a glória de Deus. Então não façam nada para vocês mesmos. Deliberadamente, ou seja, conscientemente, faça tudo para a glória de Deus. Mas não queira colocar os seus desejos sobre Deus, como se Ele tivesse, então, obrigação de aceitar tudo o que você quer. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso também. Mas eu me alegro muito em estar com os irmãos. Tem sido muito bom para mim, Deus tem me abençoado muito. Então valorizem a igreja. Não é apenas festa, é júbilo, é adoração diante de Deus pela existência desta igreja, que é corpo de Cristo e família eterna. Como falei ontem, já tem certamente uma igreja presbiteriana de Camboriú muito maior nos céus, de membros que passaram por aqui e hoje estão na glória. Então nós nos unimos a eles em adoração a Deus. A família de Deus, como Paulo fala na carta aos Efésios também, no céu e na terra. É esta família única que pertence ao Senhor Jesus. Para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias no livro do sábio Salomão, Provérbios, no capítulo 22. Leemos apenas o verso inaugural, o verso 1. Provérbios 22, 1. Diz assim a Escritura: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Vamos ler todos juntos? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está diante dos nossos olhos, e suplicamos a Ti, ó Deus, que seja o Teu Santo Espírito a falar ao nosso coração e à nossa mente. Ele que é o autor da Escritura, seja também o pregador nesta noite. O Senhor conhece cada coração, sabe, ó Deus, das dificuldades, das dúvidas, das aflições, sabe dos pecados, sabe da gratidão, sabe da adoração, do louvor de cada um. E rogamos que assim o Senhor responda a cada um segundo a necessidade, ó Deus, de cada um. Nós precisamos ouvir a Tua voz, mas mais do que isso, precisamos que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra cirurgicamente à nossa vida. E que assim seja,
para louvor de tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-se na história que certa vez um soldado foi surpreendido em deserção e levado diante de Alexandre o Grande. A culpa deste pecado ou deste delito era a morte. Aquele que desertava, pena de morte. Então aquele soldado trêmulo, sabendo o que lhe esperava, foi colocado diante do imperador e ouviu então o imperador questioná-lo: soldado, qual é o seu nome? E o soldado tremia ainda mais. E Alexandre voltou a dizer: soldado, diga-me, qual é o seu nome? E o soldado tremia mais e mais. Meus irmãos, qual a importância do seu nome? Você já parou para pensar nisso? Como crentes, o nosso nome é um tesouro. O nosso nome deve glorificar a Deus. Nós devemos ter um bom nome. E é isso que Salomão está falando neste texto. Qual a importância, o valor de um bom nome? Antigamente, talvez 30, 40 anos, sabemos que aqui mesmo no Brasil, como as famílias zelavam pelo nome. Os filhos faziam questão de honrar o nome da família. Era algo precioso. As famílias eram reconhecidas assim, por sua honra, famílias retas de pessoas trabalhadoras. Mas, assim como todos os valores cristãos estão em derrocada na sociedade, também a família. Hoje, geralmente, o que se vê é que, às vezes, os jovens não veem a hora de sair de casa ou fazer as suas próprias coisas. Os pais não honram mais a sua esposa, os seus filhos. As mulheres não querem mais saber de cuidar dos filhos. A família está em derrocada. O projeto, que é um projeto santo e abençoado, um dos maiores valores que nós temos, que é a família, o próprio crente hoje já não tem reconhecido mais tanto o seu valor, muito menos a sociedade. Mas vejam, já houve nesta nossa sociedade tempo em que se honrava um nome, que se zelava por um nome. E nós temos um nome acima de tudo. Nós somos chamados de cristãos. O nosso nome está atrelado a isto. E é por isso que o nosso nome tem que honrar a Jesus. Este texto, então, ele vai nos apresentar algumas características de quem tem um bom nome. A primeira coisa que ele fala é que mais vale o bom nome. Vejam, mais vale. Quem tem um bom nome reconhece as coisas importantes, inclusive sabe da importância de um bom nome. Existem, meus irmãos, valores em nossa vida que são inegociáveis. Deus, família e igreja. Nós, se somos crentes, não negociamos isso. E às vezes nós pensamos que tomar uma decisão é difícil, mas na verdade, a decisão difícil, quando ela se apresenta assim, é porque a nossa vontade está de alguma forma muito envolvida na decisão. Porque não é tão difícil assim decidir. As escrituras são claras e nós temos balizas muito bem claras e determinadas. A minha decisão, ela vai glorificar a Deus, vai cooperar para o progresso do reino? Se sim, eu tico ali. Bom, a minha decisão vai afetar a vida espiritual da minha família? Ou vai trazer consagração, vai me dar mais tempo para estar com a minha casa em adoração a Deus? Se vai gerar progresso espiritual, então excelente. A minha decisão vai afetar o meu trabalho na igreja? Meus irmãos, é tão interessante ver como nós somos hábeis em manipular as coisas. Certa vez eu vi uma exposição do capítulo 1 de Jonas. Quando Jonas então tem a ordem: vá a Nínive, vá à grande cidade de Nínive e pregue o arrependimento. Mas Nínive, capital do Império Assírio, era quem estava subjugando Israel. Jonas, portanto, decidiu ir exatamente para o lugar oposto. Nínive ficava na Mesopotâmia, para o lado direito. Ele chegou ao porto e encontrou o quê? Um navio que era para Tarshish.
Meus irmãos, no livro Tarshish, era equivalente a acabou o mundo, vira à direita. Exatamente isso. Porque ficava, hoje seria mais Portugal. Existe uma cidadezinha que fica na Espanha, na divisa com Portugal, que seria a antiga Tarshish, mas a maior parte dessa cidade seria hoje território português. E naquela época, o Estreito de Gibraltar, a saída do Mediterrâneo para o Atlântico, era reconhecido como o Portal de Hércules, o fim do mundo. O navio que passava por ali, ele tinha que literalmente virar à direita, senão o conhecimento da época era que se eles fossem retos, cairiam no abismo. Então era exatamente isso, terminou o mundo, vira à direita, para chegar ali. E então Jonas chegou no porto e pensou o quê? Ah, um navio para Tarshish. Como é que ele leu isso? Providência de Deus. Deus deve ter mudado de ideia. Ele me mandou para Nínive, mas olha o que ele colocou. Um navio para Tarshish. Então, ele mudou de ideia, ele deve estar me mandando realmente para longe, porque ele não quer abençoar aquele povo. Quantas vezes nós lemos os acontecimentos sempre de forma tendenciosa aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos. Então é assim, um irmão na igreja está fazendo um trabalho maravilhoso com jovens, com crianças, no coral, mas aí aparece uma promoção. Uma promoção. O que ele faz? Vou ganhar mais. É bênção, não se discute. E largo o meu trabalho na igreja, vou fazer, aceito a promoção e ainda oro a Deus agradecendo. É assim. Quantas vezes a vida de um crente, às vezes de um oficial de igreja, é decidida pela empresa, não pela sua oração diante de Deus para saber qual é a vontade do Senhor em relação àquilo. A empresa mandou, eu vou ganhar mais, é bênção, não se discute. Pronto. Certa vez, eu pastoreava uma igreja em São Paulo e um jovem envolvido com drogas. A mãe pediu assistência, nós começamos a trabalhar com esse jovem e ele veio para a igreja. Largou as drogas. Depois que ele estava ali, cerca de uns 3 ou 4 meses, a mãe dele disse, olha, ele precisa trabalhar. Aí ela foi atrás de um trabalho para ele. Conseguiu o trabalho em uma rede de fast food. Ele passou a trabalhar todo domingo. Não voltou mais para a igreja e voltou para as drogas. Mas quando ela encontrou emprego para ele, o que ela fez? Foi à igreja agradecer. Meus irmãos, nós precisamos ser mais inteligentes. Nós precisamos enxergar que Deus ele nos prova com aquilo que nós gostamos, não com aquilo que nós não gostamos. Se eu colocar um prato de jiló na frente de alguém que detesta jiló, ele nunca vai comer. Mas o que nós dizemos? Ah, Deus me abriu a porta. Sim, ele abriu a porta, mas isso não quer dizer que você tem que entrar. Isso é uma aprovação, você tem que saber o que você vai fazer. Se você deve ou não entrar. Aí está a sua fidelidade diante de Deus. Você busca a glória de quem? A sua ou a de Deus? Então veja, nós temos esses princípios, Deus, família e igreja, e temos que ver se as nossas decisões vão glorificar a Deus nesses temas, em tudo aquilo que nós decidimos. Vocês sabiam que o diabo leva você a fazer o bem? Sabia disso? O diabo muitas vezes estimula você a fazer o que é correto. Essa é uma das suas maiores estratégias. Por exemplo, trabalhar é correto? Claro. Mas e se o seu trabalho for colocado acima de Deus? Não é mais. Você tem, então, esses 3 princípios que não podem, de forma alguma, ser negociados. Mas o que o diabo me leva a fazer? Ele pega coisas aprovadas. Ah, é meu trabalho, é meu estudo, meus relacionamentos, são coisas aprovadas. Mas ele leva-me a pegar isso e colocar em primeiro lugar.
no lugar de Deus. Aí está errado. Mas o crente pensa, não, trabalhar é correto. Então vejam como isso é extremamente ardiloso. O diabo descobriu que colocar o pecado escancarado diante de você, se é um crente, você não, está errado. Mas se ele pegar uma coisa secundária, correta, e estimular você a pegar aquilo e colocar em primeiro lugar, aí a coisa é diferente. Aí você vai se dedicar cegamente ao seu emprego, esquecer de Deus, a sua família vai ficar secundada. Então vejam, é necessário nós termos maturidade espiritual para perceber que a nossa vida deve ser dedicada a Deus. Nós temos que ter o brilho da glória de Deus nos olhos e enxergar tudo assim na perspectiva da glória de Deus e não da nossa. Aqueles que têm um bom nome sabem isto. São pessoas que vão deixar testemunho, que as suas decisões vão ser modelares, elas vão ser exemplares, porque elas são tomadas na perspectiva da glória de Deus. Meus irmãos, tenham muito cuidado para não chamar de bênção coisas que estão destruindo a sua vida, afastando você de Deus, afetando a sua família, afastando você da igreja, e você ainda agradece a Deus por isso. Um bom nome, alguém que glorifica Deus com sua vida, é sábio e maduro para reconhecer que portas abertas não significam que devem ser entradas, mas sim que eu devo colocar diante de Deus e, de uma forma muito clara e madura, chegar a uma conclusão se aquilo glorifica a Deus ou não. Mas vale um bom nome. Vejam que coisa interessante. A palavra bom que aparece aqui no hebraico é uma palavrinha pequena, tov, que significa bom ou bem. Vejam, essas duas coisas para nós no português, o que é bom e o bem, são coisas diferentes, são próximas, mas são diferentes. O que é bom é o que me agrada, é o que me dá prazer. O bem é o correto, é o justo. Quando Adão não tinha ainda pecado, o bom e o bem era uma coisa só. Ele só tinha prazer e satisfação, ele só gostava do que era correto, santo e justo. O bom e o bem, na sua experiência, era uma coisa só. Mas quando o homem caiu, essas duas palavras se divorciaram. O homem passou a ter prazer e alegria no mal, não apenas no bem. O bem e o bom se separaram. Quando nós pensamos na vida cristã, nós temos então o grande desafio de voltar a unificar essas duas coisas. De só ser bom o que é bem, e o bem aquilo que é bom, só e acabou. Quando nós falamos, portanto, de um bom nome, não estamos falando de um nome bonito. É interessante que hoje nós escolhemos nomes por fonética, por som. Eu gosto, acho bonito esse nome. Na época de Jesus, no Antigo Testamento, também não era assim. Os nomes expressavam alguma característica pessoal, alguma questão da situação quando a pessoa nasceu. Moisés tirado das águas, Esaú peludo, Edom vermelho, Isaque filho do riso, Abraão pai de muitas nações, Jesus e Yahvé salva ou é salvação. Todos os nomes tinham significado. Eles não eram escolhidos por gosto. Quando nós pensamos então em um bom nome, vejam, é um nome que tem um significado muito positivo. O próprio Deus, por exemplo, revelou o seu nome a Moisés. Em que contexto você revela o seu nome? Quando é que você diz, eu me chamo fulano? Quando há uma apresentação. Quando no Monte Sinai, Deus revela o seu nome a Moisés, ele está dizendo, eu sou Yahvé. E uma apresentação significa você se abrir para um relacionamento. Quando Deus revela o seu nome a Moisés, ele está dizendo, olha, eu estou aqui para me relacionar com vocês. Eu sou o Deus de seus pais.
eu sou o Deus da aliança, e eu sou o Deus de vocês, e vocês serão meu povo. Um nome significa o que a pessoa é. O nome Yahvé tem no centro o verbo ser, no hebraico, o verbo hayá. Veja, o presente na língua hebraica é só para Deus. Para nós, só existe passado e futuro. Quando eu digo eu sou, já não sou mais, porque o tempo passou. Só Deus vive a eternidade, só Ele pode dizer eu sou. O nome, então, fala de quem é Deus, eterno, todo-poderoso, imutável. Deus tem aceidade, ou seja, Ele é autoexistente. Nenhum de nós vive em si mesmo, nós temos vida em Deus. Paulo, citando Epimênides, no capítulo 17 lá de Atos, quando fez o seu discurso em Atenas, ele diz, porque nele, em Deus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Deus empresta a sua existência para que nós existamos nele, porque só Deus existe, só Ele tem existência própria, todas as coisas existem nele. Então veja, o nome de Deus fala de quem Deus é. Portanto, o seu nome, como um bom nome, deve falar de quem você é. É certo que o significado do seu nome, porque o seu nome é muito provável que tenha um significado, já se perdeu, ninguém pensa mais nisto, mas o significado da sua vida. Quando alguém ouve o seu nome e sabe que é você, deve vir à sua mente as virtudes de Cristo. Ele deve lembrar de você e enxergar Jesus em sua vida. Ele deve lembrar do seu nome, saber que é você e pensar em alguém que vive como Jesus. É muito interessante isso. Por exemplo, Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz: mulheres, sede de tudo submissas a vosso marido como ao Senhor. É interessante. O que Paulo está dizendo é que a mulher deve ver Jesus na vida de seu marido. E ela deve então se submeter a Cristo na vida do marido. Já vi, por exemplo, um pastor que pregava que a mulher tinha que se submeter ao homem em tudo, até se o marido determinasse a mulher que se prostituísse, ela deveria ir. Um absurdo completo. Porque, na verdade, você se submete a Cristo, nunca a homens. Quando nós obedecemos ao Estado, nós obedecemos naquilo que é correto, estamos obedecendo a Deus através do Estado. Quando um filho obedece ao pai, ele vai obedecer, não é correto. Ele está obedecendo a Deus na figura do seu pai. Quando os crentes se submetem à autoridade da igreja, só vão fazer isso enquanto essa autoridade for fiel, porque se for infiel, eles não devem fazer isso. Porque você se submete a Deus na liderança da igreja. Não existe obediência a nada e ninguém que não seja Deus. E você obedece a Deus em figuras e estruturas, mas você está obedecendo a Deus. E por isso, quando uma mulher se sujeita ao seu marido, ao pecado, no pecado, ela está idolatrando o seu marido, está o colocando no lugar de Deus e obedecendo a ele. Não é isso. Um marido piedoso, ele vai ter o apoio, vai ter o serviço, a sujeição de sua mulher naturalmente, porque ela vai ver Cristo na vida dele e ela, com certeza, se dobrará diante de Jesus. Por isso, amar ao marido como ao próprio Cristo, diz o apóstolo Paulo. E esse é o princípio em toda questão. Eu, como pastor, eu não estou acima de nada e de ninguém. Se mesmo um adolescente, muito mais novo do que eu, embora não possa parecer, fizer alguma coisa, disser alguma coisa que seja correta, o que eu tenho que fazer? Sim, é isso mesmo. Vou fazer. Porque não interessa quem seja. É o princípio. É certo, é correto, é de Deus. Então, qual é o meu papel? Vou fazer. É isso. Então, veja, quando nós falamos
deste bom nome, tudo isto vem como o que significa ter um bom nome. É lembrar de Cristo, é ver a figura de Cristo em sua vida, é lembrar das virtudes de Cristo quando ouve o seu nome. Isto é um bom nome. E diz Salomão, vale mais do que as muitas riquezas. Meus irmãos, é muito importante, vejam, qual é o objetivo de sua vida? O irmão já parou para pensar nisso? Qual é o objetivo de sua vida? Nós estamos aqui para conquistar uma conta corrente enorme, cheia de dinheiro. Esse é o objetivo da vida de um crente? É para isso que eu vivo? Eu estou aqui para ter os melhores prazeres e valores nesta terra? É para isso que eu estou aqui? Esse é o objetivo dos meus dias? Qual é o objetivo da minha vida? Tem que ter um. Qual é? Vejam, meus irmãos, nós somos corpo e alma. Temos uma esfera física e uma espiritual. Uma pergunta: o ímpio se dedica mais à sua impiedade ou o crente à sua santidade? O que vocês responderiam? Com certeza, biblicamente falando, o ímpio se dedica muito mais à sua impiedade do que o crente a Deus. Isso é bíblico. Por quê? Porque o ímpio é uma unidade. O ímpio, ele vive para o pecado. Mesmo que ele pense que aquilo que ele está fazendo não seja errado, e não seja errado, vamos dizer, humanamente, ele está fazendo para si mesmo. Eu gosto muito de uma definição de pecado de Jonathan Edwards, que diz que pecado é roubar a glória de Deus. Tudo foi feito para Deus. Quando alguém faz até um ato bom entre os homens, reconhecido como bom, ajudar alguém, entregar uma cesta básica, os homens reconhecem como bom, mas para Deus são apenas atos pecaminosos, porque aquele homem, ainda que esteja fazendo sinceramente aquilo, ele está fazendo para quem? Ele se sente bem, ele gosta. Deus não passa na sua mente, ele vive para si mesmo. São atos de alguém para si mesmo, para se sentir bem. Pecado, por isso que nós vemos no Antigo Testamento que as melhores obras dos homens são como o trapo de imundícia. É o que diz o profeta. Trapo de imundícia, essa expressão se aplicava aos trapos que eram envolvidos nas lepras e apodreciam com a carne. E também os panos que as mulheres usavam em suas regras. Trapo de imundícia. É isso que Deus compara às melhores obras dos homens. Então, nós devemos compreender que a nossa vida deve ser algo feito só a Deus. E que nós temos dificuldade com isso, porque, veja, o ímpio vive integralmente para a maldade dele, mas o crente, ainda que ele se dedique ao máximo na vida com Deus, ele ainda peca. Ele não consegue ser um na sua dedicação a Deus, ele sempre está, de alguma forma, dividido, porque ele ainda tem alguma inclinação para o mal. Mas um desafio que eu faço aos irmãos: por que eu disse isto dessas duas essências do homem? Porque nós estamos acostumados a pensar em prazer como algo físico e material. Mas os maiores prazeres são os prazeres da alma. De você sentir-se na presença de Deus, tomado pelo Santo Espírito. De você perceber Deus usando a sua vida dentro e fora da igreja. De você ter o prazer de parir um filho na fé. Quantos têm filhos na fé? Às vezes pensamos no filho na fé como se fosse figurado. Não é figurado. Você deu à luz a um filho. E você tem responsabilidade sobre ele. E tem também prazeres e alegrias em vê-lo se desenvolver. Meus irmãos, a satisfação de um crente em ver um filho na fé, professando a fé. Daqui a pouco ele está cantando na frente da igreja.
Daqui a pouco você tem um neto na fé porque ele evangelizou alguém e trouxe a igreja. São prazeres que as coisas físicas e materiais não chegam nem perto, se você de fato conhece o Senhor. Então nós precisamos viver mais a nova natureza, precisamos viver mais a alma, viver mais a fé, e não as coisas materiais. Mas o grande problema em relação a ter um bom nome é que nós vivemos um modelo ímpio, nós temos uma agenda ímpia. Nós usamos o nosso tempo exatamente como um ímpio. Exatamente. Os ímpios levantam pela manhã, vão trabalhar, usam todo o tempo do dia para as coisas desta terra, à noite vão fazer algum esporte, algum estudo, alguma coisa, e lá no final da noite vão dormir. E o crente geralmente adota o mesmo sistema, uma agenda ímpia, que não dedica absolutamente tempo algum de qualidade a Deus no dia. Nós dedicamos o resto do nosso tempo. Às vezes à noite, caindo de sono, nós abrimos a Bíblia, lemos um verso só para dizer que lemos. Aí vamos dormir e nem lembramos vamos orar e nem lembramos se dissemos amém. Agora eu pergunto, uma igreja assim, ela é uma igreja forte? Qual é a avaliação de vocês? Por que existe tanta depressão na igreja dos nossos dias? Quando eu penso do passado, avós, bisavós, parece que eram de outro material. Impressionante. Vocês já devem ter conhecido pessoas, senhoras, que diziam assim, olha, eu tive 15 filhos, morreram 5. Não tomou remédio controlado, não foi parar em psiquiatra, não teve nada disso. 2 dias depois já estava no cabo da enxada, na roça. Por que eles podiam viver assim e hoje não? Se você parasse para perguntar para uma pessoa dessa, sabe o que ela dizia? Deus levou. Pronto, não se discute. Elas viviam numa perspectiva da vontade de Deus e continuavam. Agora, numa geração de crentes que não oram, não leem a Bíblia e querem ser fortes, firmes diante das tempestades, não vão ser. Meus irmãos, vida com Deus não é magia. Não é pedir e Deus plim vai fazer na sua vida, não é assim que acontece. É resultado de oração, é resultado de dedicação a Deus. Se você não faz assim, não espere ser forte diante das dificuldades, porque você não é e não vai ser. Simples assim. Então nós precisamos rever como nós usamos o nosso tempo. Se eu não tiver tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade para orar, ler a Bíblia. Tem um ditado em inglês que diz 7 days without prayer, I am weak, que é um trocadilho de semana com fraqueza. Se eu ficar 7 dias sem orar, eu estou fraco. Então, alguém que tem um bom nome é alguém que se dedica a Deus. Alguém que vai impressionar e impactar o mundo com a sua fé. Sabem qual é a maior oportunidade de testemunho que nós temos? Sabem qual? O nosso sofrimento. Quando eu estou sofrendo, então eu vou mostrar a diferença que Jesus faz em minha vida. Agora, se quando eu estou sofrendo, eu reajo exatamente como um ímpio, qual a diferença? Meus irmãos, como pastor, eu já tive oportunidade, e foram oportunidades mesmo, porque acho que isso mais me edificou do que eu edifiquei a pessoa, de visitar crentes em fase terminal. Pessoas, por exemplo, um pastor do presbitério aqui, litoral catarinense, quando eu estava aqui, que em fase terminal evangelizou todo o andar onde ele estava. Um presbítero muito querido,
que os médicos olhavam e falavam, não consigo entender como ele consegue estar assim, devia estar urrando de dor, devia estar sofrendo, está aí sereno. O impacto da nossa vida se dá exatamente nos sofrimentos. Quando tudo está bem, até o ímpio se passa por crente. Nós vamos mostrar às pessoas o valor da nossa fé no nosso sofrimento. Aí vamos mostrar o quanto Cristo e seu Espírito fazem diferença na vida de alguém. E essa pessoa vai ser lembrada pelo seu nome. E essa pessoa, ao ser lembrada pelo seu nome, vão relacionar o seu nome a Cristo. Por isso vale mais do que qualquer outra coisa, mais do que as bênçãos desta terra, são prazeres espirituais, não físicos e materiais. O crente geralmente pensa que ser crente é agradar todo mundo. E assim, ele desagrada a Deus. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Alguém já falou isso em algum lugar. É muito melhor agradar a Deus do que aos homens. Paulo diz, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. A perseguição, meus irmãos, é um termômetro da sua espiritualidade. Se você é perseguido é porque você é fiel. Se você não é, é porque você é infiel. Simples assim. Mas o crente hoje, ele quer os melhores empregos. Ele quer os melhores salários, ele quer as benesses desse mundo. Então ele não vai se manifestar como crente lá no seu trabalho, porque isso vai ser prejudicial, e vai ser mesmo. Porque nós acreditamos que se eu for fiel a Deus, Deus vai me recompensar materialmente. E não é assim. A vida cristã, meus irmãos, ser um crente, isso eu disse ontem, é muito mais difícil. Aquele evangelho mentiroso de dizer, olha, vem para a igreja que as coisas vão ficar melhores, isso é uma mentira mesmo. Porque o crente, além das doenças, dos acidentes, dos problemas de família, ainda tem as perseguições. A vida do crente é pior nesse sentido. Então não dá para esperar uma vida agradável, porque eu sou crente, pelo contrário. E isso, meus irmãos, tem tudo a ver com o final deste texto. Este aqui, exegeticamente falando, é um provérbio sintético, onde a segunda expressão do provérbio, ela é como uma conclusão da primeira parte. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ele avança e conclui com a ideia da estima. Você já parou para pensar por que as pessoas gostam de você? Existem aqueles que acham que a alegria é ficar rindo, né? Eu já tenho mais de 25, acho que os irmãos podem reparar isso. E lembro do Bozo, vocês lembram do Bozo? O Bozo terminava os seus programas dizendo sempre rir. Sempre rir é lema de palhaço. Não é lema de cristão. Você já viu algum verso nas Escrituras que diz que Jesus sorriu? Não existe. Nenhum. Mas existem 3 que ele chorou. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, chorou diante de Jerusalém, da dureza do coração da cidade, e também chorou no Getsêmani, porque o autor aos Hebreus diz que lá no Getsêmani Jesus ofereceu a Deus súplicas com lágrimas. Ele chorou também. Mas não tem um verso que diz que Jesus sorriu. Por isso a gente tem que ser carrancudo, depressivo, é isso? Claro que não. Não somos beneditinos, não somos contra o riso. A questão é que nós não podemos dizer que ficar rindo é alegria. Não é. Há pessoas, inclusive, que querem disfarçar a tristeza, fazendo todo mundo rir para que elas riem também. E acham que isso é alegria, e não é. A alegria, meus irmãos, é o resultado da consciência da eternidade em seu coração.
Jesus tinha uma leveza de alma, uma paz. Esta era a sua alegria. Isaías diz que ele era alguém de quem se desvia o rosto, porque ele tinha uma aparência extremamente sofrida. Quando os judeus foram projetar a idade de Jesus, eles disseram: tu não tens nem ainda 50 anos. Quando Jesus tinha 32, por aí, quando estava ali no seu ministério, Jesus era alguém sofrido, nesse sentido, desgastado. Mas veja, quem se aproximava legitimamente de Cristo? Quem se aproxima legitimamente de você? Aqueles que se aproximam de Cristo para obter alguma coisa, o que acontece? Se obtiverem isto, tchau, acabou. Se as pessoas que estiverem ao seu redor estiverem por alguma coisa que você tem ou faz para elas, elas vão ficar aí enquanto você puder oferecer a elas o que elas querem. Mas no momento que elas acharem alguém que ofereça mais, ou você já deu o que podia dar, tchau. São relacionamentos de interesse, e muitos são assim. Mas se aqueles que estão ao seu redor estão por quem você é, e não pelo que você tem ou faz, então esse relacionamento é duradouro. Por isso, meus irmãos, vejam, um salmo. Quando nós pensamos no Senhor e pensamos no nome do Senhor, Salmo 102, os 2 primeiros versos, na verdade 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Veja, o salmista adora a Deus, em primeiro lugar, por quê? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Ou seja, o principal motivo de adorarmos a Deus é por quem Ele é. Não há bênção maior na nossa vida do que o próprio Deus, de você usufruir a presença de Deus, contemplar a beleza da santidade de Deus. Esta é a maior de todas as bênçãos, é a própria salvação. Mas Deus nos dá muitas coisas. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Mas acima de tudo, adorar ao Senhor, cultuá-lo, louvá-lo por quem Ele é. Essa é uma abordagem legítima. A única experiência de fé verdadeira, que não vai até Cristo para explorar o poder de Deus segundo a vontade humana, para que Deus faça o que eu quero, mas alguém que está extasiado, está como que cativo pela glória de Deus e quer servi-lo, adorá-lo e amá-lo. Meus irmãos, não há amor sem sacrifício. Não existe. Na verdade, o próprio Deus se sacrificou exatamente para mostrar amor. Adão, antes da queda, não conhecia o amor de Deus. Conhecia a bondade. Deus criou todas as coisas por sua bondade. Mas o amor é sacrificial. Então Deus permite a queda para que possa mostrar a um povo eleito algo muito maior do que o poder da criação, que é o poder do perdão. Não existe amor sem sacrifício. Quando Cristo se sacrifica, Ele mostra o grande amor de Deus pelo seu povo. Por isso, se nós amamos a Deus, devemos nos sacrificar por Ele. O que é isso? É nos dedicar, é nos esforçar. Na igreja que eu pastorei, eu digo, num estudo de quarta-feira, você está cansado de estar aqui? Ótimo! Excelente! Porque se você está aqui por qualquer coisa, que não tinha nada para fazer, então não serve. Agora, se você está cansado, então o Senhor se alegra com a sua vinda aqui. Então é isto, é assim que nós mostramos amor, quando nós nos dedicamos. E deve ser então por causa de quem Deus é. O meu Senhor, meu Salvador,
único Deus, glorioso, majestoso, Deus Trino, por quem Ele é, por Jesus, e não simplesmente por coisas que eu queira em Deus para esta terra. Então vejam, meus irmãos, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, o ser estimado. Se você é estimado por quem você é, pelo seu nome, isso vale mais do que todas as coisas. E nisto está o seu testemunho, tanto na alegria, mas muito mais na tristeza. Então vejam, aquele soldado estava lá diante de Alexandre o Grande. E ele perguntava, qual o seu nome? E ele tremia cada vez mais. E o imperador ficava cada vez mais irritado porque ele não respondia. Mas então ele respondeu, Alexandre. Já imaginaram isso? O nome do desertor era o nome do imperador. Por isso ele tremia. Então disse Alexandre, soldado, mude de procedimento, ou então mude de nome. Nós temos o nome de Cristo sobre nós. Se nós não honramos este nome, é bom que nós honremos. O nome de Cristo está sobre nós, somos chamados cristãos. Onde quer que você vá, ou Cristo está sendo glorificado, ou está sendo zombado, dependendo do que você for fazer. E é mais grave, já estou chegando ao final. Quando o autor aos Hebreus fala da galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, a respeito de Abel, ele diz, mesmo depois de morto, ainda fala. Você vai deixar um legado da sua vida, que é, na verdade, a maior herança que você deve deixar para os seus filhos. Deixar dinheiro, às vezes, é para que eles fiquem brigando. Mas se você deixar um exemplo de piedade, de retidão, isso é a melhor herança que você pode deixar para eles. Então veja, depois da sua morte, qual vai ser a memória que terão do seu nome? Abel falava, mesmo depois de morto, pelo seu exemplo. Não era uma sessão espírita. Pelo seu exemplo, ele continuava pregando, porque ele foi obediente e morreu inocente. Mesmo depois da nossa morte, nós temos responsabilidade com a memória do nosso nome. Não seria maravilhoso você já estar na glória e alguém ser impactado e edificado com o exemplo de sua vida? Não seria maravilhoso você glorificar a Deus mesmo depois da sua morte? E você vai deixar um exemplo. Não há como você não deixar. A questão é, vai ser bom ou mal? Então vale mais um bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Que Deus os abençoe. Amém.